No segundo capítulo, Base, os guerrilheiros retornam à base deles e recebem novos guerrilheiros. E o comandante fica bravo, que estão mandando assim, pessoal cada vez mais despreparados para eles. Então, estão mandando para os guerrilheiros gente que já deveria estar treinada, mas estão indo lá para treinar de verdade. Então, todos esses guerrilheiros novos vão passar pelo batismo deles. Esse batismo, durante os treinamentos, o pessoal vai vendo as principais características de cada um e dá os apelidos, essas alcunhas. Um deles se destaca, que é o VUE, e ele é um Kikongo, assim como o Sem Medo. Então, eles são meio que primos numa dessas. Mas o Sem Medo fala, olha, apesar da gente ter essa ligação, não pensa que sua vida aqui vai ser mais fácil por causa disso. O Sem Medo, ele prefere ser mais rígido com eles para torná-los homens, porque ele já passou bastante tempo em guerras. Ele se sente velho em relação a isso, apesar de que ele tem uns 35 anos. Mas ele é o mais velho do grupo e o mais experiente também. Então ele ainda acha que estão mandando muitas crianças para ele, gente despreparada, muito nova. E volta a uma discussão do que fazer com o ingratidão, que foi o traidor que roubou o dinheiro dos trabalhadores. Então, ele é preso e precisa que alguém leve ele para a cidade, Dolise, para a prisão mesmo. Então, após umas discussões, o comissário resolve levar ele também para pedir dinheiro para alimentos, porque as comidas estão acabando lá e nem sempre a caça é favorável. Então, ele vai com um grupinho, vai ele, o Verdade, para levar o ingratidão. Vão lá para a Dolise e ele precisa falar com o André. O André, ele é o responsável pela cidade e também quem que dá o dinheiro para a guerrilha. Aí ele tem uma dificuldade enorme em encontrar o André é meio malandro. Ele sempre tem aquele jeitinho de, falo com você depois, some, demora para aparecer e o comissário fica cada vez mais angustiado, porque ele sabe que as pessoas estão com fome e ele tem que provar para o comandante que ele realmente consegue fazer esse trabalho, que o sonho dele um dia é chegar a ser comandante também. E então ele fica atrás do André. Nesse meio tempo ele vai atrás da noiva dele, Ondina. Ondina é uma professora de escola. E eles se encontram e o relacionamento deles é meio estranho, assim. Ele é loucamente apaixonado por ela, mas apesar que não entende, assim, que ele se sente feio. E é como se ela fizesse um grande favor estando com ele, pelo menos aos olhos dele. A Ondina gosta dele, mas ela sente que não tem aquela química entre os dois, o sexo é sempre muito ruim. Assim, ele não consegue se integrar e ela sempre fica na expectativa de vai melhorar, né, mas nunca melhora. Ela é uma mulher mais experiente, ela foi deflorada bem cedo, teve muitos parceiros e é uma representação de uma mulher independente, assim, que não deve nada a ninguém, mas ela está nesse relacionamento meio frustrado para ela. Então os dois se encontram, acabam discutindo um pouco porque ele logo vai ter que voltar para a base, principalmente depois que ele consegue encontrar o André. O André fica enrolando ele, chama para jantar e o comissário fica se sentindo mal de estar comendo uma comida relativamente chique enquanto o pessoal lá no meio da floresta está vivendo à base de enlatados, caça ou sementes. E ele pressiona o André para que ele dê um dinheiro para eles. O André fala, olha, amanhã de manhã eu arranjo alguma coisa para vocês, mas está meio complicado, começa a dar desculpinhas. Aí no outro dia chega um nada de comida, assim, uma comida que dá por uns 2 dias só. E ele fala, não, mas eu vou conseguir, fica mais tempo aqui. O comissário fica bravo, briga com o André e fala, não, vamos embora hoje mesmo. Aí chama o Verdade para ir embora. Só que o Verdade estava começando a sair com uma moça, não estava querendo ir embora, daí o comissário, não, vamos embora. Aí na hora de ir embora, cadê, né, o Verdade? O Ingratidão já tinha sido preso, tinha sido acertado isso. E daí ele descobre que o André tinha também falado para o Verdade ficar lá. Então ele vai embora para a base
bravíssimo, porque tinham subido as ordens dele. Ele retorna então para a base, relata tudo para o Sem Medo, e o Sem Medo fica, é assim mesmo. Por isso que eu não vou para a cidade tratar com essas pessoas, porque eu não tenho a menor paciência. E enquanto eles estão lá, acontece um problema. O Veuê, ele faz uma aposta com os outros guerrilheiros de que ele consegue meio, não desobedecer, mas desafiar o Sem Medo. Então ele entra no quarto do Sem Medo e senta na cama dele. Sem Medo olha assim, tipo, moleque, o que você tá fazendo aqui, né? Você não bateu na porta, que falta de respeito é essa com o seu comandante? Mas aí ele pensa por um momento assim que o Veuê tá querendo dar essa desafiadinha, mas mostrando que ele tem personalidade. Então ele entra na brincadeira um pouco, senta também na cama do Veuê. Mas aí ele percebe um pessoal dando uma risadinha assim no canto. Aí ele se toca que é uma aposta. Daí expulsa o Veuê, briga com ele um monte. E aí os outros guerrilheiros veem aquilo e ficam, não, isso é um absurdo. Você tá brigando tão feio assim com um novato. E o comissário pega a história pela metade e vai defender o Veuê. Fala, olha, você está sendo rigoroso demais com ele, você não pode tratar assim alguém do grupo. E o Sem Medo xingando. Então, Sem Medo e o comissário começam a discutir e na frente de todo mundo. Aí fica um climão enorme lá na base de a gente tem um comando dividido, não serve. E começam a discutir entre eles, assim, que eles estão começando a passar fome, que não tem dinheiro para a guerra por causa desse comando dividido. Aí eles começam também a falar, não, é por causa de tribo. E as tribos dentro da base começam a discutir umas com as outras. Porque, como eu já falei, o Sem Medo ele é Kikongo e o comissário ele é um Quimbundo. Então, são duas tribos que não se bicam. Apesar que o relacionamento entre os dois é muito amigável e vai evoluindo até ser paternal por parte do Sem Medo. Ele começa a tratar o comissário como um filho dele. Mas as outras pessoas que têm aquela mente de tribalismo, só começam a querer arranjar mais encrenca. Então, o comandante ele chama assim alguns deles para falar, olha, o que estão falando por aí? Eles relatam, olha, estão achando que a gente tem um comando muito dividido, que uma tribo é melhor do que a outra, então que talvez você, como um Kikongo, deveria ir até a Ladolise e tirar o André do poder, o André também, que era um Kikongo, tira ele do poder e supremacia dos Kikongos, outros não. Outros estão apoiando o comissário fez direito, então o comissário deveria tomar o comando, deveria tomar Ladolise, vitória dos Quimbundos. E o Sem Medo fica, ai meu Deus, a gente nunca vai para frente se continuar com essas rixas. Aí ele chama lá o comissário, eles se entendem, ele explica toda a situação. Teve até assim umas brigas feias e que o Sem Medo vai contar mais da história dele, que ele teve que fazer muitos sacrifícios na guerra. Ele já teve que matar, apunhalado uma pessoa do grupo por traição. Então ele mostra mais desse interior dele e os dois se entendem. Então começam a espalhar essa mensagem que tá tudo ok, eles têm um comando unido, apesar de também ter sempre o chefe de operações querendo passar a perna no comissário. Mas tem essa tentativa de união, seja no comando, mas dentro do grupo, assim, de fugir desse tribalismo, que é impossível querer construir uma nação, mas com tantas brigas internas, assim.